Já pararam para pensar no que seria ter de escolher todos os dias entre a própria segurança e a preservação da história da humanidade? Pois é. Para os arqueólogos, isso não é um exercício de imaginação, é a realidade do seu trabalho. Trabalhar em campo é enfrentar o limite do corpo todos os dias. Calor extremo, umidade, sujeira, insetos, sol constante. Mas o pior é que, dentro da área de escavação, não se pode usar botas convencionais, pois seu solado rígido pode danificar as delicadas peças históricas. Normalmente a gente ou tá de meia ou tá descalço, justamente porque a gente tem que sentir aonde a gente tá pisando, né? Pode ter alguma coisa muito sensível ali. E aí, às vezes, nessa que você tá escavando, se você tá de tênis ou de bota, né? Você não vai sentir, pode pisar e quebrar. Então, por isso, normalmente a gente tá descalço ou de meia, né? Porque é o seguinte, a gente não sabe o que tem aí embaixo. A gente tá escavando o sítio. A gente não sabe que artefato tá embaixo. Então, quanto maior a compactação que a gente fizer, quanto mais rígido for o sapato, né, mais chance de abrir uma compactação e quebrar alguma fratura, tirar do lugar. Então o pessoal geralmente vai de meia, porque é mais fofo, né? A gente não tem essa coisa dura do solado, é menos bruto, né? A gente consegue também sentir melhor o solo. Se a gente pisar em alguma coisa, a gente sente, opa, isso aqui tem um artefato. É mais no tato do pé mesmo. Não é o ideal no sentido de proteção individual, né? Porque você está expondo o seu pé ali a muita coisa. Então, qual a solução? Trabalhar de meia ou descalço? É uma escolha dura. Proteger o patrimônio histórico ou a própria saúde? Esse é o vilão da nossa história. A vulnerabilidade diária de quem trabalha para preservar o passado. Por trás da imagem romântica das grandes descobertas, existe uma realidade pouco falada: a falta de segurança e de equipamentos adequados. O solo úmido e contaminado abriga micro-organismos capazes de causar infecções graves, como tétano e leptospirose. Em locais afastados, sem acesso rápido ao atendimento médico, um simples corte pode se transformar em algo grave. Às vezes a gente se machuca e se corta com um pedaço de metal, com um pedaço de vidro, né? E aí sabe-se lá Deus o que tinha naquilo ali, né? De 200 anos atrás. Né? Então, às vezes, quando esse tipo de acidente acontece, a gente só reza a Deus, pede para que não tenha nada, né? Mas senão a gente corre pro postinho de saúde e vai tomar pelo menos um tétano ali, uma vacina de tétano, né? Sob o solo que pisamos, existem vestígios de tudo o que fomos. Cada camada da terra guarda sinais de vidas, escolhas e sociedades que moldaram o presente. Normalmente quase todos esses solos arqueológicos, querendo ou não, é isso, né? Teve pessoas ali jogando lixo, né? Depositando coisas, né? Às vezes nem é lixo químico, né? São restos de comida. Mas atrai parasitas e atrai esse mundo vivo, né? De fungos e bactérias, né? Então, sim, eventualmente pode sim dar. Ou às vezes pode, às vezes a gente pega, inclusive, às vezes pequenos parasitas que são comuns, tipo bicho de pé, né? Que é uma coisa relativamente comum de você pegar. Calor, mistura com suor, abafado, né? E o certo normalmente é você deixar, às vezes, essas feridas um pouco mais abertas, respirando, assim, né? Não abafado, né? Mas para trabalhar tem que botar gás, bota, né? Esparadrapo, band-aid, isso aqui, então aquilo abafa, mistura com terra, mistura com suor, enfim, aí sempre vai dar ruim em algum momento, assim. A questão da fauna local, né? Como eu falei, tem esses... principalmente insetos, né, que alguns são perigosos, né, escorpião às vezes aparece, né, mas insetos que vão ficar te picando, então isso é um problema, assim, tipo, parece que é pouco, mas atrapalha o trabalho, a gente não consegue trabalhar direito, né, fica sempre batendo, tá correndo, né, então esse é um problema que a gente tem, né, a fauna local. O resultado é uma sequência de improvisos, sandálias adaptadas, meias reforçadas, soluções caseiras criadas pelos próprios profissionais. Nenhum realmente eficaz. A legislação brasileira é clara. Toda atividade com risco físico ou biológico deve garantir equipamentos de proteção individual adequados. Mas, na prática, esses equipamentos simplesmente não existem ou não são adequados para a arqueologia. Mas tem gente que usa só descalço mesmo. Eu vou de calça pro sítio arqueológico. Tem gente que vai de bermuda, short. Eu já vi gente escavando de biquíni, inclusive, sem camisa. Escavei muito descalço. Nossa, descalço no Piauí era direto. Eu ia de chinelo pro campo.
Eu já desisti de meia, porque senão a cada uma semana é uma meia que vai pro lixo, né? E a gente não dá conta. Então eu prefiro ficar descalço mesmo. Com o problema bem definido, nós começamos a buscar soluções. Com a ajuda de especialistas, iniciamos um processo criativo onde buscamos uma solução que fosse realmente eficiente em proteger os pés, ao mesmo tempo que protege os artefatos. O resultado foi o Safe Step, um EPI que soluciona o problema da exposição dos pés. Seu diferencial está na combinação inteligente de 3 grandes inovações. Primeiro, a sola de TPU, que equilibra perfeitamente durabilidade com uma flexibilidade extraordinária, permitindo sensibilidade ao terreno. Em seguida, microesferas que transmitem o tato do pé ao solo, permitindo sentir o que está embaixo do profissional, prevenindo quebras e acidentes. E, para envolver o pé, o tecido de fibra de bambu, uma escolha sustentável que oferece resistência, propriedades antibacterianas e excelente respirabilidade. Instituições de peso, como o Instituto Mamirauá, no Amazonas, e os departamentos de arqueologia da Universidade Federal do Rio Grande, já demonstraram apoio e estão testando o projeto. Pode dar, você não sente ela deslizando no pé, pelo menos eu não sinto isso no meu. Coube bem direitinho. O Safe Step não é apenas uma solução técnica, é a ponte entre a preservação do passado e a segurança de quem o investiga. Essa ideia é bem diferente, eu gostei. Eu nunca tinha pensado nisso.